Oi, gente, mais uma aula do nosso curso de Escatologia, para você que tem nos acompanhado desde o início e para você que chegou agora também, todas as aulas estão disponíveis, abertas, livres no YouTube, qualquer um pode assistir, assim como os outros vídeos no nosso canal, vídeos teológicos, vídeos de perguntas e respostas, estão todos disponíveis e abertos no nosso canal. Hoje nós vamos continuar falando sobre o reino milenar. Começamos a falar semana passada. Na semana passada nós trabalhamos a questão do reino de Jesus, o reino milenar, os 1000 anos que Jesus vai reinar sobre essa terra, através de algumas passagens do livro de Isaías que tratam desse reino. Agora nós vamos falar hoje dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 20, que é o capítulo básico que trata do reino de Jesus, que trata do reino milenar, no livro de Apocalipse. Abre então a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 20. A partir do versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi das almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, primeiro nós vamos trabalhar um pouco esse texto aqui. O que o texto está dizendo? Que vem um anjo, vai pegar Satanás, colocar ele num abismo, trancar a porta, mas infelizmente não vai jogar a chave fora. Vai deixar ele preso com uma sentença de 1000 anos, que depois ele vai abrir e ele vai sair de novo. 1000 anos sem nenhum sedutor, sem nenhum demônio, sem Satanás e seus anjos agindo. Significa um reino completamente livre das ações diabólicas nesse mundo. Desde a queda de Adão, será a primeira vez na história da humanidade em que os reinos desse mundo não serão mais governados pelo diabo. Ou seja, é Jesus que estará reinando. O diabo está preso, Jesus está reinando. Aqui nós vemos uma outra questão também muito importante. Tronos. Quem vai estar reinando com Jesus? Aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Quem são esses? A igreja arrebatada. A igreja arrebatada volta com Jesus, vai sentar nos tronos para julgar. Além desses, as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Então, estas pessoas, não a igreja. A igreja, os mortos com Cristo já ressuscitaram, a igreja foi arrebatada e volta com Jesus. As almas daqueles que foram salvos durante a grande tribulação, aqui ressuscitam para participar e reinar com Jesus durante 1000 anos também. E além disso, como nós já falamos há 2 aulas para trás, o remanescente de Israel. Então, esses vão estar reinando. Sobre quem eles vão estar reinando? Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre quem eles estarão reinando. As demais pessoas que morreram, quer dizer, os mortos com Cristo já ressuscitaram, foram arrebatados. Os mortos que não tinham Cristo
mas durante a grande tribulação se converteram, não receberam o sinal da besta, também ressuscitam agora e vão receber o selo e vão reinar. O remanescente de Israel vai estar reinando também, os 144 mil. E aí nós vamos ver que os demais mortos, aqueles que morreram sem Cristo desde o início dos tempos até agora, não ressuscitaram ainda. Esses permanecem onde estiverem, onde foi destinado a eles, no caso o inferno. É lá que eles estão. Então lá eles permanecem. E aí nós vamos ver ainda que essa então é a primeira ressurreição, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, porque esses ressuscitam para reinar com Cristo. E os demais que vão ressuscitar depois permanecem no inferno. Na morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse povo está reinando. Sobre quem esse povo estará reinando? Haverá um outro povo na terra, espalhado pelas nações da terra. Quem é esse povo? Esse povo que estará na terra. A gente vai ver, falando sobre isso, o livro de Isaías, em alguns momentos fala sobre isso. Nós não dissemos que quando houver a batalha de Armagedon, que Jesus vai vir conquistar o reino, os reis da terra, aqueles que lutarem contra ele, aqueles exércitos serão todos mortos. Mas haverão pessoas que permanecerão vivos espalhados pela terra. Não são as pessoas que voltaram com o corpo glorificado, que já foram arrebatadas, que participaram da primeira ressurreição, também receberam o corpo glorificado. Não foi nenhuma dessas pessoas. Essas pessoas voltaram com Jesus para reinar. Sobre quem elas vão reinar? Sobre as pessoas que permaneceram vivas ao final da grande tribulação e que permanecem na terra e que vão viver na terra esses anos. E é interessante que essas pessoas têm alguns privilégios. O próprio Daniel, lá em Daniel capítulo 12, fala que quem ficou até os 1335 dias, bem-aventurado é, feliz. Por quê? Porque passou por todo aquele período de grande tribulação, permaneceu vivo e vai entrar no período do milênio. Vai haver morte nesse período? Sim. Mas como as doenças degenerativas tal já vão ter sido eliminadas, quem morrer aos 100 anos vai morrer jovem. A Bíblia está falando isso a respeito do milênio. Quem morrer aos 100 anos vai morrer jovem. Então, dois grupos de pessoas. Isso aqui é muito importante para que a gente entenda o milênio. Que existem dois grupos de pessoas. As pessoas que estarão reinando com Cristo, que é a igreja arrebatada, que são os que morreram com Cristo durante a grande tribulação, e o remanescente de Israel. E aqueles que estarão sendo súditos desse reino, que são pessoas, milhões, talvez ainda bilhões de pessoas espalhadas pela terra, que vão estar sujeitos a esse reino unificado, o reino de Cristo sobre toda a terra. Entendido essas duas pessoas, nós vamos continuar lendo, ou duas pessoas, não, os dois grupos de pessoas, nós vamos continuar lendo o capítulo 20. O versículo 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessa é como a areia do mar. Como eu disse, muitos, pode ter até bilhões de pessoas espalhadas pela terra. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. O que nós vemos aqui? Satanás é solto, sai de novo pela terra para enganar as nações e consegue gente igual a areia do mar para segui-lo. Como que é chamado essas nações que estão espalhadas pela terra? Gog e Magog. Nós vamos ver na semana que vem um pouco mais sobre essa batalha de Gog e Magog.
porque ela já tinha sido profetizada lá em Ezequiel e ela acontece no final do milênio. Então, Ezequiel profetiza e a guerra acontece no final do milênio. O que nós vamos ficar aqui hoje ainda, dentro desse texto? Cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Qual é essa cidade amada? Aí existem duas linhas. Alguns creem que trata-se da Jerusalém que existe hoje, restaurada, e outros, aos quais eu me junto, creem que a cidade amada já é a nova Jerusalém que desce do céu. Mas a nova Jerusalém não desce só no capítulo 21? Como é que ela pode estar no capítulo 20? Tenho falado desde o início, quando nós estamos tratando algumas questões do Apocalipse, que esse livro não está em ordem cronológica. Nós vimos isso aqui como, por exemplo, nós estávamos falando de grande tribulação no capítulo 14, e depois voltamos para falar da volta de Jesus no 11. E como a gente viu isso, que não está em ordem cronológica. Por que eu creio que é a Nova Jerusalém? Que quando nós vamos lá no capítulo 21, nós vamos ver, falando da Nova Jerusalém aqui, ela está descrita, a partir do versículo 9, né? A qual tem a glória de Deus, seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estava escrito nomes, a saber, os nomes das 12 tribos de Israel. Esse é o primeiro aspecto, uma cidade murada. E aí quando nós chegamos no versículo 22 do capítulo 21, não vi nenhum santuário da cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Ainda estamos falando de nações. O Gog e Magog, que está espalhado pela terra, que está andando segundo a luz da Nova Jerusalém. Seus portões jamais fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Por que é importante se estabelecer quem não pode entrar na Nova Jerusalém? Porque esses impuros ainda existem na terra. Por isso é que eu creio que a cidade santa, que é relatada lá no capítulo 20, marcharam então, voltando no versículo 9 do capítulo 20, marcharam então pelas superfícies da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada é a Nova Jerusalém. Quanto que mede a Nova Jerusalém? Ela mede 4 milhões de quilômetros quadrados, que dá aproximadamente metade do tamanho do Brasil, a Nova Jerusalém. Então, cabe todo mundo lá, até porque ela é verticalizada. Ela tem 2.000 metros de altura. Isso significa edificações muito altas. Então, cabe todo mundo lá. Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar aqui? Nesse texto ainda, né? Antes de tratar da guerra de Gog e Magog, que eles estão marchando, esses milhares, milhões de pessoas como a areia do mar, que seguiram Satanás ao final de 1000 anos, Jesus reinando 1000 anos, vão marchar contra quem? Contra o acampamento dos santos e a cidade amada. Ou seja, essas pessoas moram espalhadas pela face da terra. Os santos, quais santos? Os que foram arrebatados, os que foram salvos durante a grande tribulação e o remanescente de Israel moram na Nova Jerusalém. Os santos moram. Então, a Nova Jerusalém é chamada de acampamento dos santos. É onde os santos moram, aqueles que estão reinando. Então, uma rebelião levantada na terra vai se levantar contra quem? Contra o rei e aqueles que reinam com ele, aqueles que são seus ministros. Por isso vai haver essa marcha contra a Nova Jerusalém, contra o acampamento dos santos. Percebem aí claramente os dois tipos de pessoas, aqueles que estão marchando contra o acampamento dos santos e aqueles que são os santos.
Pessoas diferentes, uns com corpo glorificado, outros com corpo normal. Uns que jamais morrem, outros que morrerão ainda, mas se morrerem aos 100 anos, morrerão jovens. Uns para os quais não há mais sexo, outros que ainda se casam e se dão em casamento. Dois tipos de pessoas, uns reinando, outros sendo súditos desse reino. Mas a Bíblia fala que Jesus vai reinar, e também a igreja vai reinar, com vara de ferro. Porque é preciso que haja disciplina para tentar salvar ainda algumas dessas nações que estão espalhadas pela face da terra. Isso vai gerar uma revolta, porque é um reino justo, como nós falamos na semana passada, um reino onde não há desigualdade social, onde há harmonia, mas onde muitas vezes a justiça vai ter que ser dura para que haja correção e haja salvação. É mais uma oportunidade de salvação que essas pessoas terão. Mas a maior parte delas vai seguir o diabo no final e vai marchar contra o acampamento dos santos. Essas nações, Gog e Magog, vão estar marchando contra o acampamento dos santos, contra a igreja arrebatada, contra aqueles que foram salvos durante a grande tribulação, porque não aceitaram o sinal da besta, contra o remanescente de Israel, que ficou protegido nos últimos 3 anos e meio no deserto, e que vai ser salvo, e que vai ser colhido e salvo, e todos esses voltam para a terra com Jesus. Aqueles que já tinham ressuscitado antes do arrebatamento, já ressuscitado com o corpo glorificado, aqueles que foram salvos durante a grande tribulação, o remanescente de Israel, ressuscitam com o corpo glorificado também, são transformados com o corpo glorificado, voltam todos com Jesus para reinar durante esses 1000 anos. Semana passada nós falamos das características desse reino. Hoje nós estamos mostrando a história de Satanás preso, Jesus reinando 1000 anos, Satanás soltos e a grande rebelião final. Então nós falamos já sobre a batalha de Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação, quando Jesus vem, derrota os reis da terra e assume o reino. E nós vamos falar semana que vem da outra batalha, Gog e Magog, as nações que estarão na terra durante o milênio. Então, semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, vê os outros vídeos do nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações do nosso canal, compartilhe esse vídeo, todos os nossos vídeos, fale do nosso canal com outras pessoas. O nosso objetivo é que o ensino da palavra de Deus chegue a cada vez mais pessoas. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.